modernização da Receita Federal Brasileira e o comércio exterior, haja documento, meu Deus do céu. Sobre este assunto, o doutor Pedro Antônio Pereira Thiago, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, vai nos abrilhantar com a sua palavra a respeito do assunto. Bom dia a todos, desembargador Peterson Simão. Na sua pessoa, eu agradeço o convite a toda a diretoria do Instituto Magistrados do Brasil e também saúdo a todas as autoridades presentes. Nosso enfoque, obviamente, não vai ser tão doutrinário quanto o que foi apresentado até agora, que a gente vai procurar dar um enfoque um pouco mais prático, demonstrando a importância da atuação da Receita Federal do Brasil no cenário do direito marítimo, não diretamente no cenário do direito marítimo, mas nas operações que são realizadas através das embarcações que transportam as mercadorias que chegam ao nosso país. Os portos nacionais, nesse ano, já movimentaram 853 toneladas de mercadoria. Nós já estamos aí com, vejo essa apuração até final de setembro, com um pouco mais de 50 milhões de toneladas. Foram 853 milhões de toneladas esse ano, até agora, e já ultrapassamos o ano passado, que fechou com 805 milhões de toneladas. E nesse total, grande parte são mercadorias que são transacionadas através do comércio exterior. A maior parte de importações, temos muitas exportações também. Isso faz com que haja uma movimentação significativa que nós chamamos de portos alfandegados. São portos ou terminais portuários que têm autorização da Receita Federal do Brasil para realizar operações que permitam a chegada de embarcações vindas do exterior ou a saída de embarcações destinadas ao exterior, o processamento dos passageiros que muitas vezes são transportados por essas embarcações e, principalmente, o controle da mercadoria que essas embarcações transportam. A Receita Federal, como um órgão singular que integra a estrutura do Ministério da Fazenda, ela tem um papel extremamente relevante no comércio exterior. Nós administramos o sistema tributário aduaneiro nacional, contribuindo para que o Estado possa ter os recursos necessários a implementar suas políticas públicas. Mas na área do comércio exterior, especificamente, a nossa preocupação não é tão maior como a questão arrecadatória. Nós temos, desde a Constituição, no artigo 237, que trata do que nós chamamos de controle aduaneiro, um conceito no texto do artigo que pode nos levar a uma interpretação precipitada de que a atuação do Ministério da Fazenda seria mais voltada para os interesses fazendários nacionais. O texto nos diz que a fiscalização e o controle do comércio exterior, essenciais aos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Então, essa leitura nos leva a essa interpretação, que a atuação da Receita Federal do Brasil no comércio exterior, exercendo essa fiscalização, exercendo esse controle, teria por primazia defender os interesses fazendários nacionais. É claro que atuamos dessa forma também, porque há tributos incidentes nas importações, principalmente, e precisam ser arrecadados de forma adequada. Mas o nosso principal papel, a principal forma de atuação da Receita Federal no comércio exterior é exercendo o que chamamos de controle aduaneiro. E isso impacta diretamente a movimentação de bens no comércio internacional. O modal marítimo ele é responsável pela movimentação da maior parte de tudo que se produz no mundo. Hoje, esse fluxo de mercadorias entre as nações ele é intenso, muito intenso. O nosso país abriu
início da década de 1990, com o governo Collor, e a partir daí começou a haver um fluxo maior de importações. As restrições antes, em relação à tributação, que era muito maior, os valores, as alíquotas do imposto de importação, por exemplo, eram proibitivas em relação a vários produtos. Então houve uma abertura do mercado e a partir daí houve um crescimento significativo, né, no movimento de bens transacionados entre as nações. E isso traz como consequência também um risco, que é a utilização das operações de comércio exterior para a prática de ilícitos transfronteiriços. Então nós temos o tráfico internacional de drogas ilícitas, algo que tem ocorrido com muita frequência. Nós temos o tráfico de armas, de munições. A droga tem um fluxo no nosso país, no nosso comércio internacional, que é a tentativa de envio para o exterior de cocaína, principalmente pasta base de cocaína, e isso é muito utilizado no modal marítimo para isso, em função dos volumes que se pode transportar através desse modal. E temos a importação de drogas sintéticas, né, o tráfico, com a entrada de drogas sintéticas pelo modal aéreo. Então nos interessa principalmente esse controlador do ponto de vista do modal marítimo. Então, com esse aumento de fluxo, houve também o aumento da prática desses ilícitos. Nós temos a lavagem de dinheiro, que é algo muito comum a ser utilizado por algumas empresas que são abertas de forma fictícia, visando a transacionar recursos através dessas operações de comércio exterior. Mas a Receita, obviamente, ela não pode simplesmente exercer o seu papel de autoridade aduaneira, impondo esse controle aduaneiro sobre as operações de comércio exterior, de uma forma a afetar a fluidez dessas operações. Em 1994, foi o Brasil signatário de um acordo, GATT, estabelecido pela Organização Mundial de Comércio, e a partir daí o Brasil assumiu um compromisso de adotar medidas de simplificação da burocracia, dos controles que são exercidos sobre essas operações e garantir uma fluidez nessas operações, possibilitar que a atuação da Receita não interfira nesse fluxo, que deve ser bem célere. A nossa atuação não interfere necessariamente na velocidade de operação de uma embarcação, por exemplo, atracada no porto, para carga e descarga das mercadorias. Mas a nossa atuação interfere na liberação dessa mercadoria, fazendo com que haja um interesse maior em ter o fluxo delas ou não. E visando a dar celeridade a isso, a Receita vem se atualizando já há bastante tempo, adotando medidas que possibilitem que haja um controle sobre essas operações sem interferir de forma negativa na sua fluidez. Até 1997, por exemplo, nós tínhamos a emissão da Guia de Importação pelo Banco do Brasil. Anteriormente era a CACEX, foi extinta em 1990 pelo governo Collor, início do governo. Essa competência passou para o Banco do Brasil, que emitia a Guia de Importação em papel. Em 97 veio o Siscomex, e a partir daí as informações prestadas pelo importador passaram a ser feitas de forma automática no sistema que realizava uma crítica dessas operações. Nós já tivemos no passado, na verdade não muito distante, até 5 anos, nós teríamos aí mais ou menos cerca de 15 dias do prazo de liberação entre a chegada de uma mercadoria do exterior e o seu efetivo desembaraço, que é a conclusão do despacho aduaneiro. Nesse ano, a Receita já processou quase 6 milhões de declarações de importação. Desse total, praticamente 98% dessas declarações são desembaraçadas em menos de um dia. O nosso prazo médio hoje de liberação de carga de importação é de 23 horas. 23 horas e 15 minutos. Nós fazemos um controle dessa nossa celeridade exatamente para que não impacte de forma negativa a atuação das empresas que concentram grande parte da sua movimentação nas operações de comércio exterior. Mas há um desafio muito grande em
buscar um equilíbrio entre proporcionar essa fluidez no comércio exterior e nos permitir exercer um controle efetivo dos bens que entram e saem, a fim de evitar a prática de fraudes através dessas operações. Então, a Receita vem desenvolvendo mecanismos que possibilitam que, com uma menor intervenção humana, nós possamos fazer um controle efetivo de tudo que é transacionado, de tudo que chega ao país e tudo que sai do país. Por que há esse controle? Por que há essa necessidade? Vamos citar alguns casos práticos, por exemplo. Falei da lavagem de dinheiro, que é uma prática muito comum nas operações de comércio exterior. A Receita desenvolveu, então, como ela foi obrigada, né, como signatária desse acordo do GATT, a adotar medidas que garantissem a fluidez, e principalmente a partir do ocorrido em 11 de setembro, atentado das Torres Gêmeas, percebeu-se que o fluxo de mercadorias no comércio exterior possibilitava até mesmo a atuação do terrorismo. Bom, passou-se a partir daí a adotar-se critérios de gestão de risco que nos possibilitam gerenciar, através de metodologia adequada, todas as informações referentes a uma operação de importação ou de exportação para identificar uma provável prática de fraude naquela operação. Nós identificamos recentemente um caso prático de lavagem de dinheiro, tentativa de lavagem de dinheiro aqui no Porto do Rio de Janeiro, a importação de um veículo de luxo, de alto valor, uma Ferrari Spider F8 foi importada. Como eu falei, as informações, todas essas operações são tratadas por nós com muito critério, através de sistemas que nos possibilitam obter todas as informações prestadas, pesquisar algumas outras e verificar a autenticidade das informações que foram prestadas pelo importador. Então, tivemos a oportunidade de verificar, por exemplo, que numa importação dessa Ferrari, houve uma operação de lavagem de dinheiro, que não é, obviamente, competência nossa apurar, mas a nossa competência é impedir a nacionalização de um bem que tenha chegado aqui como suspeito da prática de algo ilícito. Então, identificamos, por exemplo, que esse importador, ele era titular de uma empresa aberta em 2019, que até início de 2021 não emitiu nota fiscal nenhuma até o momento da importação do veículo. A partir do início de 2021, essa empresa começou a receber empréstimos para se capitalizar, movimentou cerca de 30 milhões na sua conta. E parte desses recursos foram emprestados ao único sócio, que foi o importador da Ferrari, para que ele tivesse recursos na sua conta para poder pagar os tributos, realizar todo o custeio necessário da operação de importação. A Receita não verifica apenas a disponibilidade do recurso, ela vai atrás da origem também, ela precisa ver a origem também. Então, não bastou o importador ter o recurso disponível na sua conta para fazer o pagamento dos tributos incidentes, pagar frete, fazer o pagamento, fechamento de campo, pagamento do veículo, mas foi necessário identificar a origem daqueles recursos que foram utilizados por ele. Nós percebemos, então, fizemos um levantamento e constatamos que esses empréstimos eram empréstimos praticamente simulados, feitos com pequenos bancos em que não havia nenhuma garantia real. O próprio importador, o próprio titular da empresa, era o avalista dessas operações. Nós apreendemos a Ferrari, ela vai ser leiloada em breve, e 2 semanas depois saiu uma matéria da Polícia Civil de São Paulo, uma atuação da Polícia Civil de São Paulo, que apreendeu 52 veículos de luxo do PCC, apreenderam 70 milhões de reais em algumas empresas, que eram recursos utilizados pelo PCC para lavagem de dinheiro, resultante das suas operações de tráfico de drogas. E nós identificamos uma provável atuação do PCC nesse caso também. Obviamente, a apuração está por conta da Polícia Federal, mas foi importante a atuação da Receita exercendo esse papel de controle aduaneiro para impedir que houvesse, por exemplo, a concretização desse delito, a importação de bens sem que os recursos estivessem disponíveis para o seu importador. A Receita Federal do Brasil, aqui no Porto do Rio de Janeiro, a partir de algumas medidas que foram adotadas desde que eu assumi como delegado na alfândega do Porto do Rio de Janeiro em dezembro de 2021, que nos possibilitou agilizar bastante todas as operações que eram realizadas aqui, a fim de atrair um volume maior de operadores aqui para o nosso estado. Nós temos essa preocupação.
Nós estamos na alfândega desde 2015, quando éramos chefe do serviço de despacho aduaneiro. Naquela época, o Porto do Rio de Janeiro, ele ocupava a 2ª posição no cenário nacional em movimentação de carga em todo o país. Hoje nós amargamos aí entre 6ª a 8ª posição, mês a mês, tendo em vista que fomos perdendo espaço significativo para outros portos. É preciso que haja uma conscientização, né, como um todo, de todos os atores nesse cenário, para que a gente propicie fazer, consiga fazer com que o Rio de Janeiro volte a ser um estado atrativo para as operações do comércio exterior. Em relação ao benefício fiscal, por exemplo, nós estamos atrasados cerca de 20 anos. Santa Catarina, em 2003, criou um benefício fiscal que alavancou significativamente o comércio exterior naquela cidade, naquele estado. Há cidades em Santa Catarina que respiram o comércio exterior como consequência desse incentivo que foi criado, atraindo importadores para lá. Nós tínhamos esse papel importante até 2015, principalmente por causa da indústria de óleo e gás, que realizava operações significativas aqui na nossa região, fazendo com que o valor das operações fosse um valor significativo. Houve a Operação Lava Jato e a partir daí uma queda no movimento dos portos, fazendo com que a gente ficasse nesse 7º ou 8º lugar. Então, temos um papel importante no cenário nacional em relação ao comércio exterior, em função do controle que temos que exercer em todas essas operações, mas garantindo a agilidade dela para que o fluxo de mercadorias faça com que cada vez mais empresas e pessoas se interessem por essas operações. Agradeço a atenção de todos vocês, agradeço mais uma vez ao desembargador pelo convite, aos integrantes da mesa. Muito obrigado.